O primeiro turno das eleições passou e uma coisa ficou clara: as eleições já não empolgam mais como antigamente. Ninguém se veste de orgulho cívico, nem acredita que o povo unido jamais será vencido. Nada é tão crucial e decisivo, nem tão romântico. Mas a política não morreu. Ela é inevitável, porque ela ainda é o instrumento para a negociação de conflitos, construção de consensos, definição de vencedores e consolo dos vencidos. Dentro desse contexto, Teresópolis teve um vencedor claro: Newton Salomão. Entre dezenas de candidatos da terra, ele conseguiu se eleger com o cacife incontestável de ser o único que chegou à Assembleia Legislativa graças à maioria de votos que obteve aqui no município. O deputado estadual eleito Newton Salomão é o nosso entrevistado de hoje na coluna Frente a Frente. Salomão, a última eleição, como sempre, teve uma infinidade de candidatos, chamados candidatos da terra, além de uma outra infinidade de candidatos de fora disputando aqui a preferência dos eleitores locais. Qual a sua análise sobre essa última eleição? O que levou a essa conclusão, a esse resultado de você ser o único deputado que se elegeu por Teresópolis, que teve votos preponderantemente aqui de Teresópolis? Você acha que Teresópolis poderia eleger mais representantes para a Assembleia Legislativa e também para Brasília? Olha, Rolf, há uma dificuldade natural. A quantidade de votos em Teresópolis para eleger um deputado estadual e muito especialmente um deputado federal, que precisa mais votos ainda, não é tão fácil. E o grau de dificuldade aumentou quando deputados estaduais, nós tivemos 10 candidatos, deputados federais 9. Evidentemente, aliado aos candidatos que vieram também aqui procurar voto, o que é legítimo, mas o fato é que houve um grau de dificuldade que foi superado, no entanto, pela população. Quer dizer, a população queria eleger alguém e talvez por isso, ao analisar as possibilidades, nosso nome tenha aparecido para consagrar a votação. Muita gente criticou você quando você mudou de partido, quando você mudou de legenda e passou para o PT. Até que ponto essa mudança de partido realmente te ajudou? Hoje você pode dizer que essas pessoas que te criticaram lá atrás estavam erradas? Eu diria que as pessoas, talvez, por não conhecer um pouco mais da análise política e eleitoral, se equivocaram. Mas eu estava certo. Então, eu sempre dizia que eu não poderia ir à população e pedir o voto e enganar a população no seguinte sentido: dizer, olha, vota no Salomão porque eu tenho chance de me eleger. Aonde eu estava, eu não tinha e isso ficou comprovado. Então, a decisão de ir para o PT foi acertada eleitoralmente, mas também foi acertada do ponto de vista das políticas públicas que o partido oferece à sociedade, em todo o Brasil e no nosso estado, enfim, coisas importantes para a sociedade que vão nos ajudar na construção, não é, de uma sociedade mais justa, mais fraterna, com menos desigualdade, com mais oportunidades. Eu queria que você fizesse uma análise sobre um aspecto dessa última eleição que aparentemente é contraditório. Você se elegeu como deputado pelo PT, mas a candidata à presidência pelo PT, Dilma Rousseff, ela ficou aqui em Teresópolis em terceiro lugar. O que prevaleceu aí? Foi a votação no Salomão, pessoalmente, ou a votação no partido? Como é que é a análise que você faz a respeito dessa situação aparentemente contraditória? Bom, eu devo dizer que a minha eleição também deveu-se a votos que eu trouxe de outras cidades, em função das leis que eu fiz, como lei do acompanhante para os idosos dos hospitais, lei para o diabético, alguns votos também vindo da agricultura familiar, também de alguns movimentos da ética na política, enfim. E isso consagrou a eleição, porque também é importante que se diga, só com os votos de Teresópolis, nós temos cerca de 20 mil votos aqui, nós também não teríamos condições de nos eleger. E o caso especial da Dilma é uma análise que tem que ser feita por todos nós, não é? O que exatamente acontece para essa votação. Creio que tivemos uma questão que foram, vamos dizer assim, algumas interpretações sobre a Dilma, algumas posições da Dilma. Interpretações essa, uma boa parcela com excesso, né, de conclusões que levaram as pessoas
a não abraçarem a candidatura da Dilma. Já falamos um pouquinho sobre o que passou, vamos falar um pouco sobre o futuro, e o futuro imediato. Quais são os seus planos agora, como deputado estadual eleito, e principalmente agora você como titular do cargo? Você antes ocupou durante um tempo como suplente, mas agora como titular. Quais são os seus planos daqui para frente? Bom, há uma diferença realmente. Agora nós somos titulares, nós vamos ter uma voz mais firme e eu espero que o governador, né, e a própria Assembleia reconheça, porque, para que você tenha ideia, uma quantidade enorme de projetos nós apresentamos e esses projetos ficaram tramitando, creio que agora vamos poder consagrar. Mas eu te diria, Rolf, que há uma prioridade que toca Teresópolis e a nossa região, que é a questão da qualificação, da capacitação das pessoas. Então nós vamos agir fortemente para trazer o Centro de Vocação Tecnológica, quem sabe também trazer o Cefet, que é a Escola Técnica do Governo Federal. Eu penso que também nós poderíamos consagrar Teresópolis dentro desses anos que vêm agora aí, com essas oportunidades todas, dos interesses do Comperj, da Copa, das Olimpíadas, que é fazer uma Teresópolis bilíngue, uma cidade onde uma quantidade bem grande de pessoas da área do comércio, da área de prestação de serviços, taxistas, garçons, hoteleiros, enfim, possam falar o inglês e talvez também o espanhol, de maneira que a gente possa, não é, ofertar ao trade turístico do Estado uma cidade que possa ser informada aos turistas que vão chegar do mundo inteiro, que aqui poderão ser recebidos e com um diálogo facilitado. Isso vai facilitar também a própria oportunidade de trabalho do próprio Comperj mesmo, né, na questão de tradução, de acompanhamento e da própria Copa e da Olimpíada, quando muitos profissionais são solicitados com a necessidade de falar o inglês. Mas nós temos mais coisas. Por exemplo, nós temos alguns projetos estruturantes que devem ser pensados para Teresópolis, né? Nós temos que continuar forte a nossa decisão, o nosso trabalho para urbanizar os bairros populares. Você vê, a Quinta Lebrão nós conseguimos os recursos, mas até agora, dado o imbróglio do terreno que é do INSS, nós não resolvemos. Isso tem que ser uma prioridade. Do lado ali, não é, o Vale da Revolta também tem que ser prioridade. Há dinheiro do governo federal. Nós vamos buscar, nós vamos fazer com que o nosso relacionamento, a nossa experiência facilite a obtenção desses recursos. Eu tenho também um compromisso em valorizar o orçamento participativo, naquilo que for saudável para a população, enfim, de maneira que esses projetos estamos falando de Teresópolis, que é o fundamental, gerar renda, gerar emprego, gerar, enfim, condições para que, Rolf, essa prosperidade que se espera no estado do Rio de Janeiro, cada vez mais nesses anos, que possa também ser alcançada pelo nosso jovem, pelas famílias, pelos trabalhadores aqui da nossa cidade e da nossa região. De que forma, na sua opinião, o resultado dessas últimas eleições podem afetar o resultado das eleições municipais daqui a 2 anos? Evidentemente, nós temos algumas questões. Nesta eleição mesmo, nós temos uma eleição presidencial que, de certa forma, vai influenciar algumas questões de interesse de Teresópolis, né? Dependendo do resultado desse segundo turno, Teresópolis sai mais beneficiado ou menos beneficiado. E em 2012, é uma análise que nós temos que fazer um pouquinho mais à frente, mas, evidentemente, os números desta eleição sinalizam, né? Se bem que cada eleição é uma eleição diferente, mas sinalizam, por exemplo, pessoas que colocaram o seu nome para testar, para verificar a sua aceitação na população. De um modo geral, não tiveram votação expressiva. Então essas pessoas, se quiserem, não é, colocar o seu nome para prefeito, terão que trabalhar muito, porque o primeiro teste, temos aqueles que fizeram teste e temos aqueles que já testados colocaram o seu nome e não receberam, aliás, receberam um cartão vermelho da população. Portanto, isso vai construir 2012. Agora, 2 anos também permite que as pessoas trabalhem, mostrem, não é, a sua energia, a sua vontade em prol de Teresópolis e isso vai construir, então, não é, a eleição de 2012. Salomão, parabéns pela sua eleição. Eu espero que você consiga fazer na Assembleia tudo aquilo que você vem tentando fazer já há algum tempo
e agora com esse mandato de 4 anos você vai ter a oportunidade de fazer. Eu te agradeço e digo o seguinte, a minha eleição, o meu nome foi sufragado e vencedor, mas na verdade eu sinto nas ruas que a vitória foi do povo de Teresópolis e a derrota foi dos políticos que trabalharam para que eu não me elegesse. Nós sabemos de políticos tradicionais de Teresópolis que declararam que seriam candidatos a deputado estadual apenas para tirar voto do Salomão. Isso é algo que a população não aceitou, está aprovado. Mas a nossa vitória é a necessidade de Teresópolis e o nosso compromisso, colocar a nossa experiência, não é? Colocar o nosso conhecimento a serviço da nossa cidade. A cidade realmente precisa. Nosso estado também, nós temos projetos para o estado importantes, mas sobretudo a nossa cidade. Então, o meu compromisso, a minha vontade, a minha energia, eu te digo, eu já estou trabalhando, não deu nem para descansar ainda não, já estamos trabalhando em prol da nossa cidade. Daqui a pouco, um vídeo especial que vai mostrar como é importante estar atento às oportunidades e nunca perder a motivação. Não vá embora, Empresas e Gente de Sucesso volta já!